Eu não fiz nada! E eu tomei no cu! Sabe aquele sentimento de ver um personagem que você esperava algo considerável, e simplesmente o personagem ser jogado pra bosta? Pois é, existem inúmeros personagens, que, ou quando é nos apresentado por exemplo no início de alguma obra, ou quando o lançamento de um futuro filme ou série entrega um marketing muito grande pro tal personagem, muitas vezes a gente se apega muito a esse personagem, e fica na expectativa das suas futuras novas participações, esperando que ele demonstre grandes coisas. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Personagens que tinham grande potencial mas os autores foderam eles completamente e os jogaram pra bosta. Eu vou citar só alguns, e vocês podem falar nos comentários também as opiniões de vocês e citar alguns personagens que eu não citei. Então bora pro vídeo. A franquia Alien com certeza é uma das mais clássicas dentro do gênero de ficção científica, e os fãs dessa franquia já devem imaginar de quem eu estou falando. E não trago apenas um participante, e sim dois em específico que eu considero os piores, que são o Deacon de Prometheus, e o Neomorfo de Alien Covenant. Brother, os dois simplesmente conseguem ter os piores tempos de tela dos filmes. O Neomorfo pelo menos, ele teve um nascimento bem assustador. A cena dele saindo pelas costas daquele cara é bem perturbadora. Fora aquele outro cara que um outro Neomorfo saiu pela boca. Mas tirando esses dois nascimentos, o Neomorfo simplesmente só aparece quando adulto, em uma cena bem medíocre, e depois simplesmente morre. Simples assim, um potencial jogado pra bosta. Guardem essa frase, pois ela se repetirá várias e várias vezes nesse vídeo. E o Deacon é tão humilhante quanto, literalmente a única aparição dele em Prometheus é na última cena dele saindo do corpo do engenheiro, e depois nunca mais apareceu em nenhum outro filme ou série. Até me falaram que ele apareceu em uma HQ, mas eu nunca fui atrás. Esses dois filmes poderiam ter explorado muito melhor outras variantes dos xenomorfos. Logo no segundo filme vimos os xenomorfos guerreiros, que são diferentes do xenomorfo drone do primeiro filme, e claro a xenomorfo rainha. Depois em Alien 3 tivemos aquele xenomorfo quadrúpede. No quarto tivemos o Nemeborn. Já o Prometheus nem parece filme da franquia, parece um início de uma franquia totalmente separada e independente inspirada na franquia Alien, pois a única criatura aparente de um xenomorfo aparecer é o próprio Deacon, que aparece muito pouco, e o Covenant até tentou fazer o Neomorfo e o Protomorfo, mas ambos foram totalmente jogados de lado pro Capitão Pátria querer brincar de Deus. O Protomorfo nem precisava existir, o Neomorfo poderia ter sido o foco principal em Covenant, e o Deacon poderia ter sido o foco principal em Prometheus, mas novamente, potencial jogado pra bosta. E se Alien foi citado, não posso deixar de citar seu principal oponente, o Predador. Infelizmente a franquia Predador também sofreu com desperdícios. E é óbvio que eu tô falando daquela coisa tosca de 2018, um filme que parece uma bagunça que eu com 12 anos escreveria. E nesse filme tivemos o Predador Fugitivo e o Mega Predador. O Predador Fugitivo, ok, eu não lembro de muita coisa dele, só sei que ele tinha uma máscara bem maneira, e até que a cena dele escapando do laboratório não é lá tão ruim, mas sério, fora essa cena, ele só aparece depois pra ser quebrado de porrada pelo Mega Predador, que também só aparece primeiro farmando aura, e depois é quase esquecido, pra depois aparecer lá no final numa cena bem medíocre onde ele enfrenta soldados, e morre de maneira patética. Esse filme de 2018, fala sério, quando eu assisti ele pela primeira vez eu achava ele apenas legalzinho, mas hoje eu vejo que ele é muito bagunçado e confuso, e por isso, eu considero que os Predadores Fugitivo e Mega, foram desperdiçados. Godzilla. Um personagem inesquecível que marcou gerações, dezenas de filmes, dezenas de versões. E imagine só que engraçado, imagine você ser um dos maiores Godzilla já criados, ser o primeiro a ser apresentado no primeiro anime da franquia. Imagine você gerar grandes dúvidas de como você seria desenvolvido, pra no final, você estar numa trilogia extremamente cabulosa de tediosa. E meus amigos, esse foi o destino cruel do Godzilla Earth, que apesar de ser um dos meus Godzilla favoritos, é simplesmente inegável e intancável o que fizeram com esse bicho, meu irmão. A trilogia dele, todos os filmes parecem iguais, são extremamente arrastados e tediosos, os personagens humanos são todos sem graça, as lutas são muito toscas, o roteiro é preguiçoso, e o jeito da animação também não ajuda em nada.
O 3D dos personagens em geral é muito esquisito, e claro, o Godzilla Arf é completamente jogado de lado em 90% dos filmes. Meu irmão, eu adoro essa aparência dele, ele bem robusto, esses espinhos parecendo folhas, o grande tamanho dele, ele tinha enorme potencial, mas o que a produção vagabunda faz com ele, faz ele mal aparecer, e participar de lutas num ritmo tão lento e cansativo que é capaz de você dormir e só acordar quando o filme acabar. E se falamos do Godzilla Arf, é claro que o Wojciech Ghidorah não pode ficar de fora. O Wojciech Ghidorah sofreu ainda pior que o Godzilla Arf, porque ele nem sequer teve seu corpo inteiro mostrado. Eu não sei por que cacetes a produção limitou o Wojciech Ghidorah apenas nos pescoços e pronto. E a luta dele contra o Arf, já sabem, mas altamente tediosa, cansativa, sem coisas interessantes. Eu gosto dos dois kaijus, mas é inegável, potencial jogado pra bosta. Os personagens de Demon Slayer, os mesmos personagens junto do anime até hoje dividem muitas opiniões, seja por suas participações, designs, motivações, e por aí vai. E definitivamente uma personagem que a autora não soube trabalhar e jogou pra bosta várias vezes, foi a coitada da minha waifu favorita do anime, a Mitsuri. A Hashira do amor, amada por muitos e odiada por muitos também. Ela divide muitas opiniões, mas o foco não é falar sobre ela ser odiada, mas sim é falar de como a Gotoji foi uma completa incompetência em não saber trabalhar uma personagem que tinha tanto potencial. A Mitsuri, sim, teve um destaque considerável no arco da Vila dos Ferreiros, lutando de maneira bem eficaz e surpreendente contra o Hantengu. Mas aí vem a temporada do treinamento Hashira, e o que a gente tem dela? Apenas ela interagindo ali com o Tanjiro dando panquecas e ensinando sobre flexibilidade. Podem até falar, mas Thorax, ela já teve todo um destaque na temporada anterior, não precisava ela ter destaque agora. Ó idiota que fala essa besteira, o Tenjin teve uma temporada inteira pra ele. O distrito do entretenimento se resume inteiro ao Zui, e protagonizou a luta mais amada por muitos da obra Demon Slayer, o Zui vs Gyotaro. E ele termina a temporada praticamente se aposentando como Hashira. Aí vem o treinamento Hashira, e adicionam várias cenas extras e estendidas do anime, que nem existem no mangá, pro treinamento do Uzui, e até uma batalha dele contra o Tanjiro. Aí muitos se perguntaram se haveriam cenas extras e únicas do anime para cada Hashira. Alguns até tiveram, um deles sendo o Muishiro, que também tava na Vila dos Ferreiros e teve o destaque dele. Aí no treinamento Hashira, ele aparece bastante no episódio. Já Mitsuri, simplesmente foi resumida em panquecas e piadas. Ela não teve cenas extras e estendidas onde a personagem poderia ser melhor desenvolvida, dela interagindo melhor com Tanjiro ou outros personagens. E no Castelo Infinito, a batalha dela contra Nakimi é muito ridícula. Basicamente é ela e o Banai brincando de pega-pega contra Nakimi, enquanto a mesma joga eles dois pra locais diferentes atrapalhando. E na batalha final, a Mitsuri até consegue o feito incrível de arrancar um braço do Muzan na base da força bruta, mas depois é jogada pra bosta com o Muzan cortando os dois braços dela. Então dá pra ver que é uma personagem que simplesmente a autora jogou pra bosta e não soube o que fazer várias e várias vezes. E esses erros da autora tornam a Mitsuri uma personagem extremamente subestimada por muitos fãs. Kimetsu é uma obra que se diferencia de outros animes, pois aqui, como os caçadores não possuem exatamente poderes, o que importa neles é mais o físico dos personagens. E pra quem não sabe, a Mitsuri possui uma força muscular muito elevada, superior a vários homens, e isso com ela ativando a marca do caçador, que aumenta os atributos, deveria fazer ela merecer muito mais destaque. Ela tinha potencial para estar até mesmo no top 4 ou 3 dos Hashiras. Afinal, arrancar um braço do Muzan na base da força bruta deveria ser algo apenas para alguém de físico muito elevado como o Gyomei e o Uzui, que são os mais fortes fisicamente dentre os pilares. Mas a autora incompetente nem sequer se esforçou para isso. Potencial jogado pra bosta. Jujutsu Kaisen, uma das obras mais endeusadas dos animes atuais. E se tem um personagem que esse também dá muita raiva em como foi desperdiçado, e ainda perdeu, eu digo sem medo nenhum, perdeu foi pro roteiro, foi o Mekamaru, na temporada 2. Depois que o Marito cura o Mekamaru, e os dois começam a lutar. O Mekamaru, que na temporada 1, foi apresentado num corpo robótico e depois nos corpos humanos. Ele simplesmente me aparece com a porra de um robô gigantesco.
A luta do Marito contra o Mekamaru é até interessante, mas esse foi o único grande destaque entre muitas aspas do Mekamaru, porque ele simplesmente morre de maneira ridícula contra o Marito. Eu digo sem medo nenhum que o Marito vencer foi puro roteiro forçado que o Yakutami fez apenas pro Marito sair vivo pra traumatizar a gente no futuro com o arco da desgraça chamado Shibuya. Me falaram que a Yuki também foi desperdiçada em uma futura batalha, mas isso aí eu não cheguei a ir atrás por falta de vontade. Mas enfim, tá aí. Mekamaru, que simplesmente é uma boa representação de vários robôs gigantes por aí. Olha pra esse bicho, quando eu reassisti Jujutsu esse ano, eu não lembrava desse robô, e eu não consegui tancar ele ter perdido a luta. Potencial jogado pra bosta. A franquia Jurássica, um marco na vida de muitos, seja positivamente ou negativamente, e é óbvio, mas de uns tempos pra cá, os filmes da franquia estão deixando muito a desejar e desperdiçando muitos dinos que os marketings prometem muito como grandes vilões, mas quando os filmes lançam, esses dinos são totalmente deixados de lado. E claro, o melhor exemplo é o recente Distortus Rex do Jurassic World Recomeço, um bicho que desde os primeiros rumores do filme, quando não existia nem trailer, tinha muita gente reclamando de que provavelmente teria dino mutante no filme. Teve quem reclamou e quem disse que ter dino mutante não era problema. Aí começou o marketing junto com os trailers e teasers, a revelação do significado do nome de Rex, que era Distortus Rex, junto com os primeiros renders e brinquedos. Muito se teorizou e muita expectativa foi criada. Afinal nos renders esse bicho é até que sinistro. Aí chega o filme, e o Distortus Rex se resume em literais 3 minutos de tempo de tela. O tempo inicial do laboratório que até que é bem interessante, e a cena final onde ele só devora o humano vilão e não demonstra grande interesse ou ameaça extremamente pesada. Nem sequer ao longo do filme o Distortus é mencionado. Se ele fosse realmente para ser um grande vilão, os protagonistas deveriam no mínimo saber dele, e serem enviados para, sei lá, eliminarem ele, pois ele poderia ser muito perigoso ou algo do tipo. Mas não, ele teve sua participação extremamente patética. Se ele fosse trocado pelo Ember nas cenas finais, o filme poderia ser bem mais diferente no desfecho. E caso perguntem do Mutadon, ele foi um bicho que a gente só foi descobrir quando saiu o trailer. Nem havia rumores direitos sobre ele no início, só o Distortus, e as participações do Mutadon também são ridículas, e é claro que ele se tornou altamente odiado quando roubou a cena do Velociraptor matando mesmo e roubando todo o destaque o mesmo deveria ter. Eu mesmo cheguei a pensar que haveria cenas de luta entre um bando de Velociraptores contra um bando de Mutadons, mas nada disso aconteceu. Ai ai, recomeço. Esse filme cada vez que eu reassisto eu percebo é que esse filme é muito errado. Tem tanta coisa errada nesse filme que fala sério. Fica cada vez mais difícil defender esse filme. 2 dinos mutantes que o marketing prometeu demais. Mas chegou o filme. O que aconteceu? Isso mesmo. Potencial jogado pra bosta. Antes de irmos pro último, eu farei algumas menções honrosas. A Star on the Strip, de My Hero Academia, apresentada como a mulher mais forte, a heroína top 1 dos Estados Unidos, uma mulher extremamente poderosa, que com certeza pegou muitas pessoas de surpresa quando apareceu. E adivinha, ela também foi julgada pra bosta. Ela foi lutar contra o Shigaraki, e ok, a luta foi razoável e até bem interessante, mas terminou com uma forçação do Shigaraki simplesmente se escondendo bem mais fundo do que o poder da Star podia chegar, para ele simplesmente avançar para cima dela e matar ela com o desintegrar. Isso, uma personagem apresentada rapidamente, com uma individualidade extremamente poderosa onde ela manipula a realidade e o ambiente entre aspas, e a si mesma, estabelecendo um alvo e impondo uma regra. Foi morta de maneira do nada quando o vilão foi salvo pelo poder do roteiro. Quero nem imaginar como seria se o Izuku e a Star tivessem lutado juntos. O Shigaraki e o Alpha One teriam se fudido. Time de Unova, não preciso falar tanto. Eu já fiz um arco dessa obra tem um bom tempo. Mas resumindo aqui, esse time tinha muito potencial. Cada Pokémon ali tinha grande potencial para evoluir. E eu sei que isso tá em vários times do Eishi, mas o de Unova, como muitos falam e eu concordo brevemente, é o time que mais teve potencial desperdiçado da franquia. A Anaconda do remake com Jack Black. Ok, esse filme está longe de ser altamente incrível, mas eu devo dizer que a Anaconda desse filme é até que interessante. Ela tem uma aparência até que assustadora, e aquela cena noturna dele encarando os personagens é bem tensa. Pena que ela tá no filme errado.
As Esperanças da Guerra dos Bichos. Quem se lembra desse documentário que eu também já fiz um arco, onde esses artrópodes incríveis eram sempre colocados para perderem de maneira humilhante e tosca em batalhas com desfechos absurdamente óbvios e nada interessantes. Agora sim, para fechar com chave de ouro, de longe a maior decepção das pessoas nesses últimos meses, que embora eu não tenha me decepcionado, foi algo bem paia de se ver. Estou falando do Devorador de Mentes na temporada 5 de Stranger Things, uma porra grande feia cheia de pernas que aparece no episódio final, e sua luta final entre muitas aspas, é um completo show dos horrores em níveis estratosféricos, como que um bicho daquele tamanho morre pra porcaria de um lança-chamas. E tem mais. Will na temporada 2 eu acho, menciona que o Devorador de Mentes gosta do frio, e aquele ambiente da batalha final não tem nada de aparentar ser frio, fora que apesar de muitos criticarem, eu gosto da temporada 3, e o Devorador de Mentes teve todo um destaque muito bom nessa temporada. Eu juro pra vocês que quando a temporada 3 saiu, eu tinha muito medo dela. Eu passei dias traumatizado devido às cenas dos ratos explodindo e as massas de carne viva. Eu real achava isso perturbador. E o Devorador de Mentes naquele ponto ser feito de humanos e ratos explodidos era igualmente perturbador. Aí vem a temporada final que faz um monte de coisa errada e esquisita, e o Devorador de Mentes junto do Vecna, são jogados pra desgraça de maneira inacreditável. Enfim, esse foi meu vídeo. Falem nos comentários outros personagens que vocês também consideram desperdiçados. Falou e até a próxima. Oh meu Deus, o que eu fiz? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Moronga! Help! Help! Help me! Help! Help me! Moronga!